E aí pessoal, boa noite. Vamos ao nosso ritual costumeiro, terminando de lavar a louça, se arrumando na cadeira, no sofá, na cama, se ajustando aí, que eu também vou me ajustando por aqui. Bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. Boa noite, Silene. Tentando mais uma vez ajustar a minha aura iluminada aqui. Todo mundo me ouvindo bem? Oi, Valéria, boa noite. Pessoal entrando já. Silene, Naimara, Audrey, Kátia, Bárbara. Boa noite para todo mundo. Todo mundo me escutando, né? Certo. Obrigado, Silene. Hoje, então, nós vamos retomar o Dostoiévski, não fiquei longe dele por muito tempo. A previsão era de falar hoje sobre Machado de Assis, mas eu e a Renata nós decidimos passar a nossa live em conjunto para julho. Em julho eu pretendo oferecer várias lives aí em conjunto com outras pessoas, provavelmente escritoras, para falar sobre literatura. Então, em julho eu devo fazer essas lives em parceria, tá? Então, devemos fazer aí um julho literário também. E aí depois eu devo começar a fazer também as lives sobre cinema. Enfim, vou continuar aí sempre nessa articulação, nessa ligação entre cinema e literatura, que são minhas duas paixões aí junto com a filosofia, né? Então eu tenho essa trindade aí. E aí então eu vou tentando aí sempre ajustar o possível aí com todo mundo e fazer esse caminho aí. Vou dar aqui mais alguns minutinhos e aí a gente já começa, tá bom? Acho que hoje a gente deve ficar mais entre poucos. Não é um conto tão conhecido assim, tão famoso do Dostoiévski. Então a gente deve estar mais aqui entre próximos e logo a gente então já começa a falar um pouco desse conto que, embora não seja tão famoso, eu acho que ele é extremamente importante na obra do Dostoiévski, né? Justamente naquelas pequenas coisas que estão justamente as coisas mais fundamentais, né? Então esse conto do Dostoiévski aí eu acho que é fundamental. Acabou de entrar aqui o meu amigo Fernando e também admirador e estudioso do Dostoiévski, que falei aqui para ele aparecer para me dar uma ajuda com esse conto aqui, que é um conto que ele adora. Então vou aguardar aqui as contribuições dele também. Não fugirás. Vou dar mais um minutinho e a gente já começa. Boa noite, Alexandre, Fernanda, Ana. Já tá dando risada aí, né? Então, pessoal, boa noite mais uma vez. Bem-vindos e bem-vindas. Que o Paletente também. Eu vou então hoje falar sobre O Sonho de um Homem Ridículo, esse conto maravilhoso do Dostoiévski, que está nesse livro aqui, duas narrativas fantásticas, que é A Dócil e O Sonho de um Homem Ridículo. E, na verdade,
não dá para falar do Sonho de um Homem Ridículo sem falar deste outro conto, que é um pouco maior aqui do livro, que é A Dócil. Esses dois contos aqui, se não me falham a memória, são os dois últimos contos que o Dostoiévski escreve antes de começar a trabalhar na obra Os Irmãos Karamazov. E eu diria que esses dois contos do Dostoiévski, eles apresentam e sintetizam grandes questões que o Dostoiévski vai trabalhar ao longo de toda a sua obra e também vai desenvolver de forma mais profunda na sua obra Os Irmãos Karamazov, né? Inclusive, então, esses dois contos eles acabam se comunicando muito, né? Eu não sei se vocês se recordam que eu falei daqueles dois eixos que é sempre interessante para se analisar e pensar o Dostoiévski, né? O eixo antropológico, que é o eixo horizontal, e o eixo vertical, que é o espiritual, transcendente, né? Eu sempre retomo a isso porque eu acho que é importante lembrar disso no Dostoiévski, né? Para não ter o perigo de mutilar a obra do Dostoiévski e o seu próprio pensamento, né? E é muito interessante que esses dois contos, a meu ver, né, do que eu tenho lido, estudado, esses dois contos vão representar, cada um deles, um eixo desses específicos que eu comentei. A Dócil, eu diria que ele está muito mais no eixo antropológico, ele vai lidar muito mais com questões de conflitos interiores de personagem, sob o ponto de vista psicológico, e o Sonho de um Homem Ridículo, ele vai apresentar, vamos dizer aqui um palavrão, uma escatologia do Dostoiévski, né? Ou seja, uma visão final possível de mundo para ele, né? O que seria este mundo ideal para o Dostoiévski, né? O que ele pensa que poderia ser o mundo na sua forma final e ideal, né? Então, é óbvio que também há a questão do conflito do personagem, do homem ridículo, que não tem nome no conto, mas ele apresenta muito mais essa visão espiritual, teológica, religiosa dele, né? Um personagem vai aparecer na forma dos dois personagens centrais, né? Na Dócil nós temos o penhorista, né? De certa forma um agiota também, e nós temos o homem ridículo. Esses dois, eles vão representar o famoso homem do subsolo, né? O homem do subsolo reaparece nesses dois contos do Dostoiévski e cada um à sua maneira vai trazer as características que o Dostoiévski desenvolveu lá no Memórias do Subsolo, né? Então, por exemplo, o personagem da Dócil, ele é um personagem amargurado, raivoso, e o personagem do Homem Ridículo, ele é um personagem na apatia e na indiferença. Ele já passou por esse processo de raiva, de amargura, e ele chega ao ponto da indiferença e da apatia para com todos os seres humanos, inclusive para com a criança que vai aparecer na frente dele na rua, enquanto ele está andando pelas ruas de São Petersburgo, e a criança vai surgir diante dele, pedindo ajuda, pedindo uma esmola, e ele vai espantar essa criança, vai gritar com ele, vai afugentá-la, né? Ele não se condói, não tem nenhuma compaixão pela situação da criança, né? Não surge nada nele, nesse sentido. Então, o personagem, os dois personagens desses dois contos, eles trazem à tona a figura do homem do subsolo, e no caso, tanto de um quanto de outro, de novo vão surgir dois temas presentes na obra do Dostoiévski. De um lado, na Dócil, vai trazer o sofrimento das mulheres, né? As mulheres, elas têm vários tipos de sofrimentos na obra do Dostoiévski, né? Nós temos diversas profanações, violências. Por outro lado, a mulher também tem características bastante positivas, né? De oferecer a possibilidade de redenção e de salvação para os personagens masculinos. Então, existe muito a questão do sofrimento da mulher na obra de Dostoiévski, e no Sonho de um Homem Ridículo nós também temos o sofrimento da criança mais uma vez aparecendo aí, né?
Então, dois outros temas presentes, recorrentes na obra do Dostoiévski surgem aí nesses dois contos. De um lado, o sofrimento feminino e de outro lado, o sofrimento infantil, o sofrimento das crianças, que, como a gente já viu, nos Irmãos Karamazov, o Dostoiévski vai desenvolver no grande capítulo A Revolta pela figura do Ivan Karamazov, né? Então aí nós já percebemos que o Dostoiévski está resgatando diversas temáticas da sua obra e personagens também. Então, o Homem do Subsolo, de um lado a temática do sofrimento da mulher, de um lado, e de outro o sofrimento infantil, né? E de uma certa maneira, esse sofrimento que vai iniciar esses dois contos, tá? E é muito interessante que essa criança que vai surgir para o homem ridículo no conto dele, agora falando especificamente do sonho de um homem ridículo, depois eu faço a conexão com a Dócil, essa criança que vai surgir diante do homem ridículo é justamente ela que também vai oferecer a possibilidade de redenção para o personagem ao final do conto, né? É justamente ela que vai impedir o homem ridículo de cometer o seu ato, né? Então o homem ridículo ele está andando pelas ruas de São Petersburgo na total apatia e indiferença para com os seus próximos, para com a humanidade e inclusive para consigo mesmo, né? O homem ridículo é aquele que não tem nenhum propósito, nem não tem nenhum objetivo na vida, é aquele que perdeu o sentido de vida, né? Como a gente já conversou também em outras lives, o Dostoiévski vai colocar isso como uma questão fundamental para a existência humana, que é a questão do sentido e do propósito de vida, né? Então nós poderíamos dizer que o homem ridículo ele é um homem nihilista, ele está no nihilismo, ele está passando pelo mal, mas aquele mal que é voltado para o seu próprio interior, né? Aquele que é voltado para si mesmo, contra si mesmo. Então ele encontra essa criança, afugenta ela, recusa qualquer tipo de ajuda, não se comove pela situação dela, chega no seu apartamento e se decide então finalmente para cometer o seu ato, que é o ato do suicídio. Mais uma vez, nós temos um tema recorrente na obra do Dostoiévski surgindo aí, né? E de novo, é um tema que também aparece no outro conto dele, né? Então, se nós temos, vocês percebem então que tem um espelhamento muito grande entre esses dois contos, né? Não à toa que eles foram colocados juntos na mesma obra, né? Então nós temos aí o reaparecimento do homem do subsolo, o sofrimento da mulher, o sofrimento da criança, essa possível redenção, e aí nós temos também mais uma vez o tema do suicídio. Então a personagem, né, são dois personagens centrais na Dócil, a mulher do agiota, que comete o suicídio de fato, e o homem ridículo que está se pretendendo realizar o suicídio, né? Então, novamente, um tema recorrente da obra de Dostoiévski que está nesses dois contos se espelhando um ao outro. E como nós vamos ver, no caso da Dócil, o suicídio ele é realizado e no caso do homem ridículo, não. Então aí nós temos um espelhamento, mas também uma grande diferença, né? Então, continuando. E aí é muito interessante que na hora que o homem do subsolo, o homem ridículo, ele aponta a arma para sua cabeça, pronto a cometer o ato do suicídio, ele se lembra da criança. E neste momento, ele começa a refletir sobre a criança e ele começa a ficar irritado com ele mesmo, porque pela primeira vez ele sente um princípio de compaixão em relação à criança, a menina que ele viu e afugentou. E aí vai haver um conflito interno nele entre a sua decisão racional de cometer o suicídio, porque ele não tem mais nenhum propósito, nenhum sentido, e ao mesmo tempo um conflito então com o seu coração, com o seu sentimento, com esse sentimento de compaixão e piedade pela criança que de repente o invade neste momento fatal. E durante esse conflito interno que ele tem, o Joseph Frank, o biógrafo e estudioso de Dostoiévski, vai dizer aí que nós temos mais um motivo, mais um tema recorrente da obra do Dostoiévski, que é o conflito entre razão e sentimento, entre cérebro e coração.
Tanto é que o Dostoiévski, numa nota dele, do diário, ele vai dizer uma coisa que é muito interessante, muito psicanalítica, né? Que ele vai dizer que muito provavelmente não é o cérebro que produz os sonhos, mas o coração, né? São os sentimentos, são os afetos, né? É algo muito próximo da psicanálise. E nesse conflito, então, o homem do ridículo acaba se ficando irritado e deixa de lado o seu ato porque ele acaba por adormecer nesse conflito interno. E um outro detalhe que o Joseph Frank vai trazer para a gente que é muito interessante é que quando o homem ridículo acorda, desperta no seu sonho, né? É interessante isso, ele acaba despertando no seu sonho, né? Ele está se decidindo por se suicidar, se matar, mas dessa vez não apontando para a cabeça, mas apontando para o coração. Ou seja, é interessante como o sonho ele é uma certa continuidade da realidade vivida pelo personagem, no qual ele deseja matar, destruir, eliminar aquele último vestígio de humanidade que ele tem, de compaixão e piedade pela criança, né? Como se aquilo fosse de fato o último obstáculo que o estaria impedindo de realizar o seu ato final, o seu ato supremo, né? Então esse é um outro elemento também interessante que o Joseph Frank traz para a gente aí. Então o personagem do Homem Ridículo, ele abandona o ato do suicídio e ele se vê então diante de uma ilha que remete muito na descrição do Dostoiévski, aquelas ilhas paradisíacas gregas. E aqui nós temos um outro elemento que ele é muito sutil, muito pequeno na obra do Dostoiévski, pequeno no sentido de ele não trabalhar com profundidade, que é o tema da chamada Idade de Ouro, ou seja, o tema da existência possível de uma harmonia universal entre os seres humanos e dos seres humanos entre a natureza, né? Essa idade de ouro no qual o pecado não havia acontecido, não havia a discórdia, não havia qualquer tipo de dissensão, de conflito entre os seres humanos, entre si e com a natureza, né? Esse mito da Idade de Ouro nós vamos encontrar nos mitos. Platão vai falar, por exemplo, da ilha de Atlântida, né? Os gregos também vão remeter à famosa Arcádia, que está muito ligada a essa ideia de natureza, de pureza, de paz, de contemplação, de contato com a natureza, né? Esse mito da Idade de Ouro ele vai ser rompido de um lado no pensamento grego através das diversas sucessões de produção dos humanos, né? A gente tem a Idade de Ouro que vai cair até a Idade de Ferro. Então nós temos a Idade de Ouro, de prata, bronze e ferro, né? Os deuses vão ficar brincando aí com a gente e dá ruim no final das contas, né? E também para quando Prometeus rouba o fogo dos deuses, entrega os fogo para os homens e com isso entrega o conhecimento dos deuses, né? E de outro lado, na mitologia, né? Na concepção cristã do pecado original, né? Esse tema, então, ele é trabalhado pelo Dostoiévski de forma muito sutil ao longo das suas obras, mas nesse conto em específico ele vai trazer de forma mais evidente, né? Quando esse personagem, o Homem Ridículo, chega nessa ilha e vê, então, todos os seres que existem lá nessa harmonia universal, né? Não há nenhuma discórdia, nenhum conflito, todos eles se dão bem. E um detalhe importante aí, né, é que o amor vai ser, então, essa forma de existência primeira de todos esses seres, entre si e com a natureza ao redor. E uma questão que o Homem Ridículo vai trazer, e que também é uma questão dostoiévskiana, então, ele vai dizer que eles não possuem a autoconsciência. Eles possuem um certo sentimento intuitivo de comunhão entre eles. Eles têm um tipo de linguagem que é quase como se fosse uma telepatia, né? Não tem exatamente uma mediação da palavra. Eles convivem nessa comunhão
e eles não têm essa autoconsciência, no sentido de uma consciência autorreflexiva, né? Eles vivem em comunhão, não têm o casamento, não têm uma religião propriamente dita, todos os filhos são de todos. É muito interessante, então, inclusive o Dostoiévski, num documento que ele vai escrever, numa nota que ele escreve, quando falece a sua primeira esposa, é muito tocante, é o único documento que ele tem escrito no qual ele vai desenvolver de forma não literária os seus pensamentos religiosos. E nesta carta, nesse documento que ele escreve, que infelizmente não temos, pelo menos eu não achei em português isso, o Joseph Frank traz alguns trechos desse documento, o Dostoiévski vai escrever que a lei principal, o mandamento principal de Cristo, né, para ele, que é amar o próximo como a si mesmo, Dostoiévski vai dizer que é impossível, porque o que impera na Terra, na existência terrestre, é a lei da personalidade, ou seja, a lei do egoísmo. O egoísmo, o eu, o ego, como ele vai chamar, é aquilo que permeia as relações humanas e permeia de maneira a individualizar e a separar os seres humanos, né? E nessa personalidade, nesse ego, nesse individualismo, é onde vai se encontrar o uso da liberdade tirânica e restrita sobre o outro, né? Por causa desse movimento egoísta em relação ao outro. Então, Dostoiévski, ele posteriormente, nesse mesmo documento, vai dizer que Cristo é aquele que chega para mostrar a possibilidade de romper e destruir esse ego, mas que é uma tarefa muito difícil. Inclusive, Dostoiévski vai dizer que talvez somente seria possível isso quando se eliminasse a instituição familiar do casamento e da família, né, que era uma coisa importante para ele, inclusive, é um tema dos irmãos Karamazov, né, a destruição da família, do pai. E não só destruir esse elemento da família, porque o elemento da família também é um elemento egoístico, né, centralizador do amor, não é um amor universal, é um amor familiar. E de outro lado, o Dostoiévski vai dizer também que talvez a eliminação de quando o próprio ser humano se tornasse andrógeno, né, não houvesse mais homem nem mulher para haver a lascívia, né, o desejo sexual, e aí de fato poder se desenvolver esse amor universal. É muito interessante essas reflexões do Dostoiévski. Pessoal, tô vendo que aqui vocês estão fazendo alguns comentários, depois eu já vou voltar aqui quando eu concluir, tá bom? Mas obrigado aí, já vão mandando os comentários e as perguntas. Então, tudo isso para dizer o quê? Que quando o homem ridículo ele chega nesse lugar, habitado por esses seres que não possuem essa autoconsciência reflexiva, o que o personagem está dizendo pelo Dostoiévski é que exatamente nesta comunhão entre eles não existe, não impera aí a personalidade, o ego, né? Ou seja, o egoísmo. Então o que o Dostoiévski está trazendo para a gente é que na concepção dele a consciência autorreflexiva ela vai engendrar a possibilidade do egoísmo, né? Ele vai então permitir o quê? Do ego, então nós temos a vaidade, nós temos o egoísmo e nós temos aqui o que ele coloca também que ele vai chamar de lascívia, né? Então a autoconsciência reflexiva vai gerar esse individualismo e vai promover então a vaidade, o egoísmo e a lascívia. Então, quando chega o personagem do Homem Ridículo lá, ele também vai dizer uma outra coisa importante, né? Como eu falei, eles têm um sentimento intuitivo de comunhão, né? Então, ou seja, o processo de vida deles não passa pela razão, não passa pela lógica, não é mediado pelo cérebro, vamos dizer assim, nessa distinção que o Dostoiévski faz. Ou seja, de novo, nós temos aqui um outro elemento importante na obra do Dostoiévski, que é aquela separação do ponto de vista do cristianismo ortodoxo entre a abstração, a conceituação, a razão e, do outro lado, a experiência,
a vivência imediata com Deus, né, com o transcendente, com o outro, né, que o Ocidente, no caso, a Europa, não tem, não possuiria. Né? Então, para um cristianismo ortodoxo, para uma mística e para o Dostoiévski, a Europa, o cristianismo ocidental, está permeado pela essa sobrevalorização da razão, do conceito, da lógica, e esses seres que vivem neste local, eles então vivem nesse sentimento intuitivo, né? Neste processo que não é mediado pela razão. Ou seja, também não há uma ciência propriamente dita aí, né? Há uma vivência imediata, pura, de comunhão entre essas pessoas. E o que o homem ridículo faz, então, quando ele começa a conviver com esses seres aí? Né? O Dostoiévski vai colocar aqui uma outra analogia que ele vai repetir posteriormente no Ivan Karamazov, com o diálogo dos dois, que é uma ideia que, inclusive, eu estou trabalhando aqui num artigo meu, né? Que é a ideia do mal, do diabo como parasita, como se fosse uma doença infecciosa. E o que o homem ridículo faz neste local onde ele está, neste outro mundo, né, é justamente ele passa a ser um agente contaminador da existência desses outros seres. Ele vai introduzir na convivência entre esses seres a autoconsciência e a autopercepção reflexivas. Ele vai introduzir neles justamente a individualidade. E a gente, pelo menos eu acho que a gente pode pensar isso através da ideia da palavra, porque a palavra é mediadora, a palavra ela é ligada à lógica, à razão, né? Então essa é uma maneira que a gente pode pensar de como se realiza esse contágio infeccioso entre todos os seres a partir do homem ridículo, mas também pela sua própria presença, pela sua própria atitude e ação durante a convivência com esses seres. E aí, então, ele vai introduzir nos seres existentes nesse local essa autoconsciência reflexiva e vai produzir neles, então, o ego, a personalidade, o egoísmo. E aí, a partir disso, então, nós temos então uma ligação da consciência, do egoísmo, do ego, e aí o personagem do Homem Ridículo vai começar a descrever a corrupção, a ruína e a degradação de todo este mundo ideal, perfeito, harmonioso, ruindo exatamente por esse contágio infeccioso da consciência, do eu, da personalidade. Então, o Dostoiévski vai fazer aí um itinerário, né, uma lista de tudo aquilo que já existia da sua época. Né? Ele vai, inclusive aqui eu estava vendo aqui, né, deixa eu pegar aqui. Então ele coloca aqui, onde é que está aqui? Ele coloca aqui, você vê, o resultado foi que eu perverti todos eles, como uma triquina nojenta, como um átomo de peste infestando um estado inteiro, assim também eu infestei com a minha presença esta terra, que antes de mim era feliz e não conhecia o pecado. Eles aprenderam a mentir, e tomaram um amor pela mentira, e conheceram a beleza da mentira. Depois ele fala, depois rapidamente nasceu a volúpia gerou o ciúme a crueldade. Começaram as acusações, as censuras, conheceram a vergonha, e a vergonha erigiram em virtude. Nasceu a noção de honra, e a cada aliança levantou sua própria bandeira. Passaram a molestar os animais, e os animais fugiram deles pelas florestas e se tornaram seus inimigos. Começou a luta pela separação, pela autonomia, pela individualidade, pelo meu e pelo teu. Passaram a falar línguas diferentes. Conheceram a dor e tomaram amor pela dor. Tinham sede de tormento e diziam que a verdade só se alcança pelo tormento.
Então, no meio dele surgiu a ciência. Quando se tornaram maus, começaram a falar em fraternidade e humanidade, e entenderam essas ideias. Quando se tornaram criminosos, conceberam a justiça, e prescreveram a si mesmos códigos inteiros para mantê-la, e para garantir os códigos, instalaram a guilhotina. Mal se lembravam daquilo que perderam. Não queriam acreditar nem mesmo que um dia foram inocentes e felizes. Riam até da possibilidade de um passado assim para sua felicidade, e o chamavam de ilusão. E é muito interessante isso, se a gente for fazer um breve paralelo também, inclusive com o texto do Discurso da Servidão Voluntária, do Etienne Laboissy, em que ele vai também elaborar essa ideia de uma idade de ouro, de harmonia, de liberdade, e que isso foi perdido quando se colocou essa liberdade em prol de um tirano. Né? Eu me lembrei disso enquanto eu estava lendo esse conto aqui. Não sei se é possível fazer um paralelo realmente, mas me veio isso aqui agora. Então, vocês percebem aqui, inclusive depois ele vai falar sobre a escravidão também, enfim. E tem um elemento aqui que pode causar uma confusão inicial, mas é preciso aprimorar um pouco, que é essa questão do culto ao sofrimento. Porque ao longo do que a gente viu aqui, o sofrimento ele tem vamos dizer assim, uma função muito importante no pensamento de Dostoiévski. Né? Só que esse sofrimento que o Dostoiévski está falando é um sofrimento que está ligado a conceitos importantíssimos para ele, que é o de piedade, compaixão e exame da consciência. Ou seja, é o sofrimento como uma função quase que pedagógica, né, para a redenção dos seres humanos no reconhecimento da culpa e do mal que existe nele mesmo, e aí, portanto, ele ter esse movimento de salvação, de redenção. Né? Não é o que acontece aqui, do que o Dostoiévski está narrando, do culto ao sofrimento, que é o sofrimento, vamos dizer assim, da dor estética. Tá? É o sofrimento pelo sofrimento. É a ideia do sofrimento sem um fim de conversão interior. Né? Eu acho que esse é um ponto também a se trazer. O homem ridículo, então, se desespera e ele, então, tenta levar para esses seres corrompidos e degenerados o que ele vai dizer, a palavra da cruz. Né? E, novamente, nós temos aí, então, elementos, né, que eu trabalhei, inclusive, da última vez com o filme O Sacrifício, do Andrei Tarkovsky, que é a ideia do autossacrifício. Né? Então, por que o autossacrifício ele é algo tão difícil de ser realizado? Justamente por causa da ideia do ego. Né? A presença do ego, do individualismo e do egoísmo. Né? Então, o homem ridículo vai levar a ideia do autossacrifício e dessa ideia do sofrimento pelos outros, ou seja, a compaixão, o reconhecimento do mal, da presença do mal e do egoísmo em si próprio, para poder ter esse movimento de buscar a realização do bem, e só que isso não ocorre mais, não é mais possível. Chegou a tal grau a corrupção e a degeneração do local, que todas as palavras do homem ridículo se tornam vãs, inclusive ele é tido como perigoso, esses novos seres ameaçam de trancafiá-lo, e por fim, então, no momento de auto-arrependimento, ou seja, o homem ridículo, ele então tem esse movimento de olhar para si, de realizar um exame de autoconsciência e se reconhecer culpado, pecador, por aquilo que ele fez aos seus semelhantes. E é óbvio que isso está no sonho, mas se refere a ele enquanto personagem em relação à humanidade. Então, antes que aquilo que ele sentia de apatia e indiferença, neste momento ele tem uma conversão, né, uma modificação interior a partir daquilo que ele vê, daquilo que ele se percebe como autor, coautor de tudo aquilo que existe. Então ele se desespera, se sente parte culpada de tudo isso que acontece,
então ele acorda. E quando ele acorda, ele tem então um sentimento estático de vida, né? de amor pela vida. A ideia de suicídio o abandona completamente, então ele vai dizer que ele teve o vislumbre da verdade. Ou seja, de que sim, é possível, apesar de todo o sofrimento e pelo próprio sofrimento, alcançar um ideal de felicidade, né? E essa felicidade é esse processo de busca e que é possível, então, essa busca através do sofrimento. E aí, o próprio homem ridículo, então, ele vai realizar o autossacrifício. Ele abandona a sua vida para pregar essa palavra, para pregar essa possibilidade da comunhão entre os homens, de que é possível existir esse amor entre os homens, e ele então vai se tornar o quê? Ele vai se tornar um louco e um idiota, né? Então, como a gente já sabe, né, essa ideia de louco e de idiota tem essa conotação específica em Dostoiévski. Quem não está sabendo aí, vai lá procurar a minha live sobre o homem, sobre o idiota do Dostoiévski para saber um pouquinho mais, né? Mas essa ideia do idiota e do louco, porque é justamente aquele que se auto-sacrifica, né, em nome de uma visão, de uma revelação que ele teve, e que ele vai pregar, então, a palavra do amor universal entre os homens, dessa possibilidade, desse ideal, né, através da busca desse exame de autoconsciência sobre o mal em si mesmo. E por que eu falei para vocês, então, finalizando aqui, para responder as suas perguntas e comentários, né, por que eu falei, né, que os dois contos têm um espelhamento, mas no derradeiro final tem uma diferença, né? Então, se a gente for pegar a Dócil, né, a mulher do agiota, do cara que é do penhor, né, o pensorista, ela acaba por se suicidar. Ela se suicida como uma forma de atingir, por todo o sofrimento que ela teve nas mãos do homem do subsolo, que é o agiota, né? Ela se suicida. O Dostoiévski, inclusive, esse suicídio ele se baseia num fato real de uma jovem que se suicida se atirando pela janela com um ícone da Virgem Maria. Então ele se baseia nesse fato real para elaborar esse conto. Agora, do outro lado, nós temos o homem ridículo, que tem esse processo de conversão, e ele se livra da ideia de suicídio e vai pregar essa revelação que ele teve. Então, eu faço essa divisão entre esses dois contos, porque, como a gente viu, o homem, do ponto de vista antropológico, ele sozinho é insuficiente, né? Ele não dá conta da existência humana sem a figura da presença divina, que é também a presença de Cristo, e que é esse ideal de um amor, que é um sentido de vida, né? Tanto é que o final da Dócil, e vocês vão me perdoar por eu ler o final do conto, mas é completamente diferente do Homem Ridículo, né? Eu vou ler aqui. A casmurrice, a natureza. Os homens estão sozinhos na terra. Essa é a desgraça. Há algum homem vivo neste campus? Grita o herói russo, que é a tradução aqui. Também grito eu, que não sou um herói e ninguém dá sinal de vida. Dizem que o sol anima o universo. O sol vai nascer. E olhem para ele. Por acaso não é um cadáver? Tudo está morto. E há cadáveres por toda parte. Há somente os homens. E em volta deles, essa é a terra. Homens, amai-vos uns aos outros. Quem disse isso? De quem é esse mandamento? O pêndulo bate insensível, repugnante. 2 horas da madrugada. As suas botinhas estão junto da cama, como que esperando por ela. Não, é sério. Quando amanhã levar embora, o que é que vai ser de mim? Vocês percebem então a diferença brutal
do final de um conto para o outro, né? Porque no Sonho do Homem Ridículo, né, como eu falei, que tem esse eixo transcendente, esse eixo espiritual, o homem ridículo encontra essa possibilidade, né, de atravessar esse niilismo, atravessar esse mal, de quebrar o egoísmo e a lei da personalidade que existe nele, né? Significa que ele conseguiu de fato? Não, né? Como a gente vê nas obras do Dostoiévski, ele sempre interrompe neste momento, né? O depois a gente nunca sabe, porque justamente para ele é importante mostrar esse processo, esse caminho, né? Essa passagem através do mal para até encontrar essa conversão, essa possibilidade, né? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Tem muitas análises feitas sobre este conto. Aqui no Brasil, os dois principais estudiosos dele, que é o Luiz Felipe Pondé e o Flávio Ricardo Vassoler, têm vídeos no YouTube. Então, com certeza, vocês vão aprender bastante com eles aí também. Mas eu quis contribuir aqui um pouco com as leituras do Joseph Frank, porque nem todo mundo tem acesso ainda às obras do Joseph Frank, porque são caras, né, e são grandes também, e também um pouco aqui da minha própria visão sobre o conto, tá? Então eu vou ler aqui os comentários e perguntas de vocês. Antes eu só quero dar um recadinho, tá? Vários, na verdade. Amanhã eu vou fazer uma live com a professora Bader Savaia, que é professora, pesquisadora e coordenadora do NEXIM, que é o Núcleo de Estudos na Dialética, Inclusão e Exclusão da Psicologia Social da PUC. Tá? Essa live vai ser no NEXIM, que é NEXIN, que é lá no Facebook. Vai ser às 19 horas, vou fazer essa live com ela para conversar sobre a desigualdade social e pandemia a partir dos autores que a gente estuda, principalmente o filósofo holandês Spinoza. Na sexta-feira eu vou participar de uma mesa, de um debate, no evento literário da Casa Fantástica 2020. Vai ser às 5 horas da tarde pelo YouTube, e a gente vai debater sobre literatura e resistência, como que a ficção pode ajudar a compreender o momento atual aqui no Brasil e como pode servir de resistência para nós também, tá? Vai ser pelo YouTube da Casa Fantástica, às 5 horas da tarde. Depois vai ficar gravado. E na semana que vem, eu vou dar uma palestra sobre Foucault, através da Associação Nacional de Sociólogos e Sociólogas. Vai ser através do Facebook também. Todas as informações estão na minha postagem de ontem. Então, quem quiser mais informações direitinho, vejam a minha postagem de ontem. Deixa eu ver aqui o dia certinho, que eu estou sempre perdido nos dias, né? Do dia 23. Então vejam a minha postagem do dia 23. A cada dia eu vou postando os lembretes aí para quem quiser assistir esses eventos todos, não só por mim, para acompanhar o meu trabalho, mas também para acompanhar o trabalho de outras pessoas aí também. Tá bom, gente? Então fica o convite para vocês. Então eu vou ler aqui os comentários, e aí fiquem à vontade aí para fazer mais comentários e perguntas, tá bom? Então, vamos ver aqui. Opa, hoje o Instagram aqui não está me ajudando aqui, peraí. O Palentete aqui falando do suicídio e como um estreito diálogo com Kirillov. Sim, como comentei, o tema do suicídio é um tema presente na obra do Dostoiévski. É um tema que eu vejo que é pouco estudado, pouco falado, né? E no caso do Dostoiévski, o tema do suicídio, certamente ele está ligado não só à questão psicológica, mas também à questão espiritual, né? Nós temos essas duas dimensões aí no Dostoiévski nessa questão do suicídio. A Dante Fernanda fala, isso ele traz de Charles Fourier, sem dúvida. O Dostoiévski teve contato com o socialismo utópico francês, principalmente por causa da geração de 40 da qual ele fez parte, né? No círculo de Belinsky, que é o círculo de literatura da Escola Natural Russa. E aí o Dostoiévski teve contato com esse socialismo utópico francês, e o Dostoiévski sempre vai ter muitas críticas ao socialismo,
Mas esses ideais cristãos do socialismo utópico, ele sempre vai ter uma simpatia, né? Então, mesmo quando ele vai estar mais velho, com mais críticas à ideia do socialismo, essas ideias religiosas, cristãs do socialismo utópico, ele sempre vai ter uma simpatia, ele nunca vai abandonar completamente. A dupla do registro literário me perguntou aqui, qual a diferença entre o homem ridículo e o homem supérfluo do Turgenev? Bom, eu não conheço muito bem essa personagem do homem supérfluo do Turgenev. O que eu posso dizer, conhecendo um pouco do Turgenev, e a partir do que eu conheço do Dostoiévski, é que o homem ridículo, ele resgata essa personagem do homem do subsolo, né, que é esse personagem que tem esse profundo conflito consigo mesmo. Ele revela essa crítica à ciência, ao determinismo. Ele é um personagem de amargor, de raiva, que pode recair até a apatia e indiferença. Ele é esse personagem que busca uma certa forma de vingança perante a sociedade, e é aquele que ele é orgulhoso pela necessidade de amar e ser amado que ele tem, mas ele não se abre a essa possibilidade. Lembrando do personagem do Homem do Subsolo, que quando tem a possibilidade de receber este amor, né, a partir da Lisa, ele rechaça essa possibilidade, né? Então, que eu entenda, o Turgenev, talvez, ele trabalhe essa personagem do homem supérfluo muito mais do ponto de vista social, né? Do ponto de vista da sociedade, do conhecimento, talvez. Mais o Dostoiévski está trabalhando nessa questão mais desse conflito interior desse personagem, né? Que ele é profundamente marcado por esses conflitos, essas contradições internas, por essa busca, essa necessidade de amar e ser amado, mas o individualismo, o egoísmo impera principalmente nas suas atitudes, né? Então, eu não sei se eu posso ajudar muito na resposta, mas mais ou menos isso. Fernando, o homem ridículo nos escancara essa capacidade demasiado humana que possuímos em sermos algozes, destruidores e, ao mesmo tempo, agentes de transformação para uma sociedade mais justa. Concordo inteiramente. A autorresponsabilidade é o mote da obra, concorda? Concordo plenamente. Mais uma vez, nós nos lembramos que em Dostoiévski não existe um maniqueísmo de uns são os heróis, os bonzinhos, e outros são os vilões, os malvados, né? Todos nós, através do uso da liberdade, nós temos a possibilidade de realizar o mal e de realizar o bem, né? Então, nesta conversão final do homem ridículo, é justamente essa autorresponsabilidade por se perceber parte do mal e do sofrimento. Tanto é isso que eu esqueci de falar, né? Que um dos principais ações que o homem ridículo decide, né? Uma das principais decisões que ele tem é de ir encontrar a criança que ele afastou para ajudá-la, né? Ou seja, essa percepção, esse exame crítico que ele faz consigo mesmo, de perceber que ele é parte do problema do todo, né? Que ele faz parte de todo esse mal que existe. E que ele também, portanto, por fazer parte desse todo, ele também pode contribuir para um bem, para uma possível melhoria, né? Para uma sociedade mais justa. Então, a autorresponsabilidade está ligada com o reconhecimento desta culpa, deste mal interior que todos nós carregamos, né? Então, sem dúvida nenhuma, o que você falou está completamente condizente com a obra, Fernando. Obrigado pela participação aí. Diva, o Homem Ridículo seria uma releitura do Idiota? Em alguma medida sim, né? Como eu comentei, o Homem Ridículo no final, a partir do movimento de conversão que ele tem e de auto-sacrifício, de abandonar a sua vida para pregar essa palavra, essa revelação e buscar a criança para auxiliá-la, ele também vai ser tido como um louco e como um idiota, como ele próprio diz no começo, né? Vão me julgar louco, vão me julgar idiota, né? Só que
o Homem Ridículo ele está muito mais próximo de Alyosha do que do Príncipe Mishkin. Porque lembrando aqui, né, o idiota, o Dostoiévski fez um experimento literário de colocar os seus ideais mais elevados, ou seja, a figura de Cristo, como sendo possível de existir na Terra. Né? E ele vai demonstrar que esse ideal perfeito é impossível. Né? Então, por que eu falo da figura do Alyosha? Porque o Alyosha, ele é essa figura angelical, a figura mais pura dos quatro irmãos, porém, ele reconhece nele que ele também é um Karamazov, que ele também sofre da sensualidade e da volúpia própria dos Karamazov. Então ele reconhece esse bem e esse mal que habita no seu próprio coração. Né? Então eu diria que o Homem Ridículo está mais próximo do Alyosha nesse sentido do que exatamente do idiota. Tá? Paty, muito obrigado. Raquel, um dos vários paralelos do Homem Ridículo e do Homem Supérfluo é a mocinha da história se chamar Lisa. Sim, é verdade, tem esse detalhe também. Né? Tem esse detalhe, sim. Então você vê que é interessante porque o Dostoiévski, antes então de ele escrever a sua obra magna, Os Irmãos Karamazov, ele acaba sintetizando nesses dois contos, colocando de um lado esse eixo mais antropológico e de outro o seu eixo mais escatológico, religioso. Ele vai colocar aqui todo o seu pensamento nesses dois contos. Inclusive esse livro tem PDF na internet, só digitar, procura, vale muito a pena então conhecer esses dois contos, justamente porque eu diria que são dois contos que servem de introdução ao universo dostoiévskiano. Se eu tivesse que recomendar a alguém para começar a ler Dostoiévski, eu recomendaria por esses dois contos. Né? Aliás, eu diria que dá para se começar por eles e terminar por eles. Né? Justamente porque eles apresentam esses temas mais caros a Dostoiévski e, ao final, quando você compreende toda a trajetória da obra do Dostoiévski, você também consegue compreender o que o Dostoiévski quis dizer com cada passagem desses dois contos. Né? Então, eu acho que são dois contos magníficos aí, que antecedem os Irmãos Karamazov e que sintetizam todo o pensamento, toda a obra do Dostoiévski. Né? Obrigado pelo coraçãozinho, gente. Diva, eu que agradeço, obrigado. Fico feliz aí por vocês estarem presentes aí comigo. Marcos, obrigado também pelo elogio. Ao meu artigo, então, Ana, eu estou escrevendo um artigo que é para uma matéria do doutorado. Não sei ainda, eu tenho que entregar esse artigo aí na próxima semana e eu espero publicá-lo no próximo semestre, tá? Então, se eu conseguir a publicação desse artigo, primeiro eu tenho que conseguir terminar, que já está uma luta. Se eu conseguindo terminar e publicar esse artigo, aí com certeza eu compartilho com vocês. Eu aviso numa live, eu aviso aqui nas postagens do Instagram, e aí eu compartilho com vocês com certeza, tá bom? Obrigado, Silene, também. Lembrando então que eu tenho essas várias atividades aí, amanhã a live com a professora Bader, sexta-feira a participação na mesa de conversa de um evento literário, semana que vem é peça do Foucault. Então, quem me tiver aí no Facebook ou então, também aqui no Instagram, procurem as minhas postagens aí para saber dos eventos, participem, prestigiem aí também esses outros eventos, outros pesquisadores também, que eu acho que o individualismo e o egoísmo impera muito na academia, seja para o lado literário, seja para o lado acadêmico. Eu acho que falta muito essa comunhão maior aí, essa parceria entre acadêmicos e entre literatos, né? De compartilhar conhecimentos, de escrever coisas juntos, de realizar esses eventos. Então eu acho muito legal aí esses eventos acontecerem online, vocês participarem também, prestigiarem, tá? Marcos, tem previsão de Albert Camus? Então, devo trazer o Camus talvez em agosto, porque julho eu pretendo fazer lives em parceria, justamente,
com escritoras e escritores, né, para continuar tratando aí de temas literários, obras dessas pessoas aí, porque eu quero trazer aqui para vocês conhecerem também essas outras pessoas, né, principalmente a literatura nacional, que é tão desvalorizada, né. Aí eu preciso dar uma estudada no Camus, porque aqui eu privilegio o conteúdo com qualidade, né, então eu vou estudar, reler algumas coisas do Camus, e aí eu pretendo oferecer, sim, uma série sobre Camus. Então, no mínimo, eu pretendo falar sobre o mito de Sísifo e o homem revoltado. Aí eu devo pegar, talvez, o Estrangeiro, a Peste também, enfim. Mas, no mínimo, o mito de Sísifo e o homem revoltado eu vou falar, tá? Mas agora, em julho, eu devo fazer uma parceria aí com algumas pessoas. Registro Literário, muito obrigado pelo elogio, fico feliz. É impressionante como o ethos ortodoxo de Dostoiévski grita, como toda a composição do erótico e da sensualidade são tidas como chagas, como mal. O corpo, o suor, os odores, os fluidos corpóreos. Então, de fato, eu acho que, na verdade, eu não sei, é uma coisa que eu tenho que pensar mais, sabe? Porque, ao mesmo tempo que a questão da sensualidade, da volúpia, são temas complicados para o Dostoiévski, por outro lado, as relações humanas, a comunhão humana, o amor universal, ele só se pode se dar através também da materialidade, né? Então, sem dúvida que em Dostoiévski nós temos uma ênfase muito maior no espiritual, né? Mas eu acho que o Dostoiévski ele não dá uma garantia, ele não dá uma certeza, até por conta da sua ortodoxia cristã, que não é elaborada por argumentos racionais, né? De fato um além, um depois, né? Um paraíso terrestre, uma vida além, né? Ele vai dizer, ele busca acreditar, busca trazer a possibilidade da vida além para ter um sentido para a existência humana, né? Mas eu acho que ele não despreza totalmente o erótico, o sensual, até porque o Dostoiévski, agora a gente vai acabar falando um pouco de fofoca de escritor, né? Mas o Joseph Frank, por exemplo, ele vai trazer algumas cartas do Dostoiévski, em que um Dostoiévski era profundamente apaixonado pela segunda esposa, e ele demonstrava muitos desejos sexuais e eróticos para a esposa. Então, como a gente tem que tomar um cuidado também com o fato de Dostoiévski não ser maniqueísta, a gente também tem que tomar um cuidado, talvez, de não colocar uma certa demonização do sensual, do erótico em Dostoiévski. Então, sem dúvida nenhuma, o espiritual é a parte mais enfática do pensamento dostoiévskiano, mas não sei, eu acho que é possível pensar essa materialidade, esse corpóreo em Dostoiévski, sem uma negatividade total, né? Eu não sei, é uma boa coisa interessante para se pensar, viu? Isso me deixou aqui refletindo agora. Vou pensar mais sobre isso e depois a gente troca figurinhas aí, beleza? Então, pessoal, nós estamos chegando aqui ao fim. Falta 1 minuto para terminar a live. Então, eu vou agradecendo mais uma vez a presença de vocês. Então a gente se vê aí semana que vem. Eu ainda não sei exatamente qual que vai ser o tema da quarta-feira que vem. Eu vou conversar com algumas pessoas, ver já aí o que a gente pode trazer. Mas é isso, continue me acompanhando. Lembrando aí que estou sempre disponível para conversar, para contatos. É só virem falar comigo, beleza? Então, se cuidem aí, fiquem bem, continuem se protegendo, tá bom? Vamos nos comunicando. Então, até mais, se cuidem, um abraço. Fiquem bem, se cuidem. Até mais.